Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou falar de um tópico muito importante que é a queda de Adão e Eva. A queda de Adão e Eva é tão importante que se você não compreender esse evento, que é significativo no plano de salvação, você não vai conseguir entender completamente o que é a expiação do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício que o Filho de Deus fez por nós. Digo isso porque o sacrifício de Jesus Cristo veio remediar os efeitos negativos, as consequências da queda de Adão e Eva. Então a gente precisa entender o que é este evento. Queda. Queda significa cair, né? Você está andando, tropeça, bate a cara, você tem uma consequência negativa porque você caiu. É mais ou menos nessa linha. Então vamos entender uma coisa antes. Nós falamos da criação, que Deus fez esse planeta, os animais, as árvores, e Ele criou os corpos dos nossos primeiros pais. Chamou o homem Adão e chamou a primeira mulher Eva, e uniu eles em matrimônio. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando está falando a importância do casamento, diz que Deus fez macho e fêmea e que os uniu, e que não podiam ser separados, né? Então o casamento foi ordenado por Deus já desde o Jardim do Éden. Pois bem, quando Adão e Eva foram criados, Deus colocou o espírito pré-mortal desses nossos primeiros pais dentro do corpo que havia sido criado. E eles começaram a conviver. Agora, esse corpo, ele não era igual ao nosso, que envelhecia e morria. O corpo deles foi criado perfeito, de modo que eles podiam viver eternamente sem provar a morte. Deus colocou eles dentro de um jardim, colocou animais, Adão ficou dando nome para todas as coisas, Adão e Eva conversavam com Deus, estava tudo uma maravilha. De fato, é chamado um estado paradisíaco, porque eles tinham uma vida muito boa. Agora, naquela vida boa, onde eles não sentiam frio, não sentiam cansaço, eles tinham algumas desvantagens. Embora seus espíritos haviam recebido a liberdade de escolha, eles não podiam exercer verdadeiramente essa liberdade, porque não havia uma oposição. Deus então criou duas árvores e deu ordem com relação a essas árvores. A primeira é chamada Árvore da Vida. E eles tinham a possibilidade de comer do fruto dessa árvore, que consequentemente lhes dava imortalidade. A outra árvore chamava Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, ou simplesmente Árvore do Conhecimento. Deus disse: de todas as árvores comerás livremente, mas a árvore do bem e do mal não poderás comer, porque no dia em que dela comerdes, por certo morrerás. Em outras palavras, se Adão e Eva estendessem a mão e comessem da árvore do conhecimento, haveria uma mudança substancial em seus corpos e eles passariam da imortalidade para a mortalidade. Veja que Deus disse que eles não podiam comer, então deu uma ordem expressa. E ainda explicou a consequência: se você comer, você vai morrer no mesmo dia. Pois bem, não é que veio Lúcifer, que não conhecia a mente de Deus porque havia sido expulso e se tornado Satanás, mas com a permissão de Deus ele entrou no jardim e falou, como dizem as escrituras, pela boca da serpente. Claro que isso é um símbolo. Muitas coisas na história de Adão e Eva são simbólicas. E Satanás, ele estava lá, ele não era a serpente, ele não incorporou a serpente, mas as escrituras dizem que é a serpente pelas características que um animal desse tem, né? Para a gente entender melhor como Satanás é sutil e como ele nos engana e como ele quer nos destruir e envenenar. Pois é, ele foi lá e tentou Adão e Eva. Eva comeu do fruto proibido e deu a Adão, que também comeu. Naquele momento, eles decaíram e eles se tornaram mortais. Deus, então, precisou expulsá-los do Jardim do Éden. Ao fazer isso, ele colocou uma espada flamejante e querubins
para que Adão e Eva não estendessem a mão e comessem do fruto da árvore da vida. Porque, como nos explica a Alma no livro de Mórmon, se eles comessem do fruto da árvore da vida, depois de terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não teriam tempo para se arrepender da transgressão, da desobediência de terem comido da árvore do conhecimento. E isso faria com que eles se tornassem imortais, mas imundos espiritualmente, o que os afastaria da presença de Deus. O que destruiria o plano de Deus, porque eles não teriam tido semente, e nessa iniquidade que eles se encontrariam imortalizados, eles não poderiam se arrepender. Então Deus os expulsou. Agora, a queda de Adão e Eva gerou 3 consequências. Primeira, imediata, afastamento da presença de Deus. Antes eles falavam face a face com Deus, agora não podiam falar mais. Eles receberam o mandamento de orar, de realizar sacrifícios e holocaustos, de guardar os mandamentos, e pela voz do Espírito de Deus, de anjos e de emissários do Altíssimo, como os profetas, eles seriam instruídos, e bem como sua posteridade. Mas eles não podiam ver mais Deus face a face e conversar com ele. Um véu foi colocado e eles foram apartados. Naquele dia, eles também, e essa é a segunda consequência, morreram espiritualmente. Foi imediato. Terceira consequência é a morte física. Embora não tenha sido naquele momento que eles comeram, de certa forma foi um dia para Deus, porque as Escrituras nos ensinam que um dia para Deus é 1000 anos para nós. Então, Adão morreu com 900 e poucos anos, diz lá em Gênesis. Então ele morreu dentro de um dia para Deus, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que essas 3 consequências já haviam sido antevistas, previstas por Deus e que faziam parte do plano. Porque, meus irmãos, esse é o ponto doutrinário que muitas pessoas não compreendem. Algumas pessoas dizem que se Adão e Eva não tivessem comido do fruto proibido, a vida seria maravilhosa, nós estaríamos no jardim do Éden, tudo seria paradisíaco. Mas eu quero dizer para vocês que as Escrituras não ensinam isso. As Escrituras dizem, pelo contrário, que se Adão e Eva não tivessem comido do fruto proibido, eles teriam permanecido lá para sempre, sem semente. O primeiro mandamento que Adão e Eva receberam quando foram casados para toda a eternidade é crescer, multiplicar e encher a terra. Agora, como Adão e Eva iam crescer, multiplicar e encher a terra se eles estavam peladão lá, olhavam para o outro e não sentiam nada? Não havia sangue correndo pelos corpos de Adão e Eva, porque o sangue é a mortalidade, né? A vida está no sangue, a vida mortal está no sangue, nos ensina Levítico. Agora, como que eles iam fazer isso? Era preciso uma mudança no corpo deles. Embora Satanás tivesse o desejo de destruir o plano de Deus, quando ele tentou e Adão e Eva cederam, e a Eva acabou sendo enganada, né, e comeu do fruto e depois deu a Adão, na verdade o diabo adiantou o plano de Deus, porque já havia uma oposição. Se você ler lá em 2 Nef 2, você vai ver que a árvore do conhecimento do bem e do mal, que concedia mortalidade, e a árvore da vida, que concedia imortalidade, estavam em oposição uma à outra. Então, nessa oposição, Adão e Eva podiam exercer o arbítrio. Agora, foi permitido que Satanás entrasse lá. Em vez dele atrapalhar o plano de Deus, ele acabou ajudando, adiantando algo que eventualmente aconteceria. E Adão e Eva acabaram comendo do fruto e precisaram ser expulsos. Eles foram expulsos para dar início à mortalidade. E Adão, dizem as Escrituras, conheceu sua esposa Eva e gerou filhos. E assim, as famílias começaram a surgir. Os espíritos pré-mortais começaram a ser enviados à terra para ter oportunidade de ter a sua aprovação. E Adão e Eva entenderam, por comunicação divina, que a decisão deles de comer, embora difícil, embora os colocasse apartados de Deus no mundo solitário e triste, possibilitou que eles tivessem filhos. E eles se regozijaram na oportunidade de iniciar a mortalidade. Foi graças aos nossos primeiros pais, que transgrediram uma lei de Deus. Eles possibilitaram que o plano acontecesse. E Deus ensinou a eles
que enviaria um redentor para livrar-nos das consequências negativas, essas 3 consequências da queda de Adão e Eva. Por causa de Jesus Cristo, que foi enviado no meridiano dos tempos, todas as pessoas, não importa se boas ou más, todos aqueles que nasceram de Adão e Eva, ou seja, o mundo inteiro, e que ainda vão nascer, né? As pessoas que ainda vão nascer, todos serão levados à presença de Deus, serão restituídos à sua face. E isso vence a primeira consequência, que é nos apartar da presença de Deus. Agora, nós seremos levados para ser julgados, e seremos julgados segundo as obras e desejos de nosso coração. A segunda consequência, que é a morte espiritual, ela também foi sobrepujada por Cristo, porque a morte espiritual é o pecado. Quando nós nos arrependemos e guardamos os mandamentos, a graça de Jesus Cristo tem efeito sobre nossa vida. Nós vamos falar bastante da expiação do Senhor. Tem uma aula específica que nós vamos falar do sacrifício dele. Mas já para vocês entenderem, a expiação do Senhor, ela vem remediar a queda. Jesus nos restitui à presença de Deus e ele nos livra do pecado, que é a morte espiritual. Jesus também nos restituirá o corpo físico, mesmo que nós tenhamos uma morte violenta. Pode ser que uma bomba caia e você exploda e vira pedacinhos. Não importa. Espero que não seja assim a sua morte. Mas toda essa matéria, esse pó, vai se unir e você vai ter um corpo perfeito. Não importa se você for bom, se você é ruim, se você é mais ou menos. Não importa a glória que você vai ser levantado. Todos serão ressuscitados pelo poder de Cristo, bons e maus. Assim como todos morrem em Adão, ensina Paulo, todos serão vivificados em Cristo. Então Jesus Cristo, ele vence este efeito negativo da queda. Bom, falei demais já para vocês, mas espero que fique claro que se não fosse a queda de Adão e Eva, nós não estaríamos aqui. E é por causa da queda de Adão e Eva, veja, Adão e Eva não pecaram, eles transgrediram. Era preciso que em algum momento eles desobedecessem o mandamento de não comer da árvore para que obedecessem um mandamento maior, que era ter filhos e ter família. Você pensa assim, mas Deus deu esse mandamento contraditório para eles? Deu, porque eles não poderiam sair daquele estado e iniciar o plano de salvação, a menos que escolhessem sair do Éden, deixar a presença de Deus, deixar a segurança que sentiam naquele estado paradisíaco. Eles precisavam entrar no período mortal e ajudar os filhos de Deus a ganhar corpos mortais. Então, eu considero Adão e Eva como grandes heróis. De fato, nós sabemos que Adão é o ancião de dias, o primeiro profeta desta terra. E quando ele era idoso, encurvado pela idade, o próprio Jeová apareceu para ele numa reunião de portadores do sacerdócio. E isso está lá em Doutrina e Convênio 107, se vocês tiverem curiosidade. Mas o que eu quero que vocês levem dessa aula é que a queda é um dos pilares da eternidade. Temos a criação, temos a queda e agora temos a expiação do Senhor Jesus Cristo. E se uma coisa não acontecesse, a outra não poderia ocorrer. Então, se não fosse a criação, não haveria queda. E se não fosse a queda, não haveria necessidade de um Salvador e Redentor. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês tiverem perguntas, leiam as escrituras que estão aí na designação e podem enviar para mim que eu esclareço. Beleza? Obrigado e até a próxima.